Boa noite, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Faz tempo que a gente não conversa por aqui, né? Hoje o nosso assunto vai ser sobre a estrutura psíquica. Eu já fiz uma postagem sobre isso, mas a gente também vai falar um pouquinho mais sobre a estrutura psíquica da psique humana, né? E os níveis dessas estruturas. Bom, a nossa estrutura da psique, ela é dividida em 3, né? Foi dividida pelo Freud, que é o id, o ego e o superego. O id é baseado nos nossos instintos, né? Aquela busca pelo prazer é o id que tá trabalhando nessa quando a gente tá assim, né? A gente tá agindo pelos instintos, a gente tá com os nossos medos muito aflorados, a gente tem uma busca pelo prazer, pela satisfação. Esse é o nosso id trabalhando. Essa estrutura psíquica a gente encontra nos bebês recém-nascidos, né? Que eles choram para serem satisfeitos na hora de comer, precisa trocar fralda. Então, eles são guiados pelos instintos, né? Então, por isso que o bebê busca aquele prazer imediato. Então, quando ele chora, por exemplo, um bebê recém-nascido, quando tá chorando, ou ele quer se alimentar, ou ele tá sujo, precisa que troque a fralda. Então, ele tá buscando aquele prazer, imediato, né? Então, essa é a estrutura do id. É encontrado nos adultos, né? Mas quando é recém-nascido, só tem o id, só tem essa estrutura psíquica. A nossa segunda estrutura é o ego. O ego é a nossa realidade. Então, como é que é? Como é que acontece? O ego, para ele se desenvolver, para a criança ter o ego, começar a desenvolver o ego, ela precisa do apoio da mãe, porque na verdade a mãe que mostra a realidade para a criança, que vai apresentando, ela é aquela intermediária entre o ambiente, fugiu a palavra, entre aquele mundo que é só dela, do bebê, né, recém-nascido, ele tá no mundinho dele, então ele acha que ele ainda tá grudado com a mãe, que ele ainda faz parte da mãe, e a mãe vai mostrando, vai apresentando o ambiente, vai mostrando a realidade. Então a mãe é um apoio pro ego, ou o cuidador, né, cuidador primário, né, que pode ser também, né, não significa que só possa ser a mãe. Então, depois a nossa terceira estrutura, que é a estrutura, o superego. O superego, ele desenvolve aproximadamente entre os 3 e 4 anos de idade. Também é pelo apoio dos pais, né? São os exemplos que os pais dão, são os valores que os pais têm, os seus valores éticos. Então, o superego é aquele que traz a nossa moralidade, a nossa autocrítica, é baseado na nossa racionalidade. Então, assim, por exemplo, o superego seria aquela diferenciação entre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que é correto eu estar fazendo e o que é incorreto eu estar fazendo, o que é justo e o que é injusto. Então, se a gente fosse dividir fazendo sabe aqueles desenhos, fazendo uma analogia, aqueles desenhos assim, que tem a pessoa, daí tem um diabinho e tem um anjinho? Então, essas seriam as nossas estruturas. O ego, seríamos nós. O superego é o nosso anjinho,
falando, olha, não pode fazer isso, é errado, você não deve, isso não é justo fazer com a pessoa, você vai estar cometendo alguma coisa errada. O anjinho tá ali, que é o superego. E o diabinho, que é o id, né? Que vai dizer, não, busca a satisfação, a satisfação completa, né? Se joga, faz pelos instintos mesmo, não pensa nas consequências, só vai. Então seria o ego, nós, o superego, o anjinho, desculpa, e o id, o diabinho. Seriam isso, né? Claro que isso não vale lá, como eu disse, da estrutura psíquica do recém-nascido, do id, né? Porque ali, na verdade, o bebê, ele não tem a capacidade ainda de saber o que é certo, o que é errado. Ele não tá ainda como sujeito inserido na realidade, ele não se vê como um sujeito separado da mãe. Então ele vai estar baseado simplesmente nos instintos. Então, quando ele tá com fome, ele vai chorar, ele quer ser atendido na hora. Quando ele tá com dor, ele vai chorar, ele quer ser atendido na hora. Tanto é que o choro é a primeira linguagem que o ser humano tem, né? Pra mostrar para outro ser humano que tá alguma coisa errada, que tem alguma coisa me incomodando. Então essas são as estruturas psíquicas, o id, o ego e o superego. O id só nos recém-nascidos, o ego quando a mãe começa a apresentar a realidade, o ambiente, e o superego por volta dos 3, 4 anos, que daí a criança começa a distinguir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Aí ela vai aprendendo, e ela vai aprendendo pelos pais também, porque eles vão dando exemplos, eles vão passando os valores que eles têm para a criança, né? E assim vai se formando a nossa estrutura psíquica. Os nossos níveis dessa estrutura que a gente chama de inconsciente, subconsciente e o consciente. Então, o inconsciente tá lá com o id, né? É onde ficam os nossos traumas, os nossos medos, a nossa vergonha, a nossa culpa. Culpa que às vezes a gente nem sabe por que tá sentindo aquela culpa. Os nossos segredos. Então, tá lá guardadinho no inconsciente. Coisas que aconteceram e que a gente não consegue trazer ao nível da consciência. Porque quando tá lá no inconsciente... por exemplo, vou dar um exemplo. Alguma coisa aconteceu com você quando você era criança e você, né, passou aquele tempo, você já é um adulto, e quando acontece alguma coisa parecida com aquilo que aconteceu com você na infância, mas você não imagina que aquilo tinha acontecido, você responde com a mesma atitude. Por exemplo, é impulsivo, é agressivo, porque aquilo disparou algum gatilho em ti, que tá lá escondidinho no inconsciente e fez você reagir para se proteger. Mas você diz, olha, não sei por que eu reagi assim. Às vezes a gente tem algumas reações de alguns acontecimentos que a gente não entende por que a gente tá tendo aquele tipo de reação. Mas muitas vezes está lá no nosso inconsciente, lá guardadinho, a gente não consegue trazer para o consciente, por isso que a gente, olha, eu não consigo lembrar por que eu fiquei daquela forma com aquela situação. E às vezes foi alguma situação passada que você teve na infância, algum trauma que você teve, e que qualquer gatilho que aconteça externo, ou até mesmo interno, né? Gatilho externo que eu digo são o ambiente onde você tá, ou uma pessoa, quando você tá conversando com uma pessoa, e o gatilho interno são os teus sentimentos, uma emoção que te veio assim, tipo uma tristeza intensa, uma raiva intensa,
que talvez nem tenha acontecido nada, mas você simplesmente teve aquele sentimento e você não sabe o porquê daquele sentimento. É um gatilho interno que a gente diz, né? Que estão todos lá no inconsciente, lá na parte mais profunda da nossa mente. Depois do inconsciente vem o subconsciente. O subconsciente seriam as nossas emoções, os nossos pensamentos. Deixa eu ver. Parei que deu um branco. As nossas crenças, as nossas memórias. Então tá lá todas as nossas memórias, o que a gente acredita, o que a gente não acredita, isso tudo tá lá no subconsciente, né? As nossas emoções, onde fica a parte, a estrutura psíquica do ego, né? E no consciente, que é depois do subconsciente, estão os nossos comportamentos, a nossa moralidade, a nossa força de vontade, os nossos hábitos, no consciente, as nossas decisões, os nossos planos, as nossas metas. Então isso tudo tá lá no consciente. Então nesses 3 níveis, né, diferentes, o inconsciente, onde tá toda a parte que a gente não consegue trazer a consciência, porque eles ficam guardados, né? Que eles ficam lá, naquele lugarzinho trancadinho, que tá lá no inconsciente, onde tá os nossos traumas, lá estão os nossos traumas. Por isso que a gente não consegue, muitas vezes, lembrar o que aconteceu com a gente. Por isso que, como eu falei, né, dos nossos gatilhos. Por isso que alguma coisa, quando acontece com a gente reage de uma maneira, às vezes, agressiva, ou a criança, ou o adolescente reage de uma maneira agressiva, ou o adulto, né? Principalmente o adulto, porque depois de muito tempo, e daí tá lá. Então, é alguma coisa que tá lá no inconsciente, ele não consegue trazer a luz, assim, como se fosse. Por isso que a gente tanto trabalha na psicanálise, a parte do inconsciente, trazer, por isso que os sonhos são muito importantes, que eles podem trazer, eles podem resgatar muitas coisas do que pode ter acontecido com a gente, né? Então, seriam esses 3, a estrutura psíquica e os níveis. Então, vou recapitular aqui pra gente falar mais um pouquinho. O id, onde é baseado os nossos instintos. Essa estrutura psíquica está presente no bebê recém-nascido, que é aquela satisfação imediata. O id é isso, ele quer ser satisfeito imediatamente. É isso que o bebê também quer. Quando ele chora, eu tô chorando de fome, eu quero ser alimentado agora. Eu tô chorando porque eu tô sujo, né? Eu choro para ser atendido imediatamente. Quando eu tô com dor, choro para ser atendido imediatamente. Então o id é isso, é o nosso diabinho. Lembrando sempre, dando sempre esse exemplo. O id seria nos adultos já o diabinho. O ego somos nós, a nossa realidade, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E o superego seria toda a nossa moralidade, os nossos valores éticos. Então, seria o superego é o anjinho, é aquele que fica lá dizendo assim pra gente: olha, você não pode fazer isso, porque isso não é certo, não é correto. E vamos dizer que o id tá lá do lado: pode fazer sim, né? Você pode, você deve, não pensa nos outros, busca a tua satisfação, não importa os outros. E o superego tá lá: não faz isso, não é certo, não vai ser justo com aquela pessoa. Então, o id no recém-nascido,
O ego com o apoio da mãe, que ela vai mostrando a realidade, vai apresentando o ambiente. Ou o cuidador primário, né? Como eu disse, não necessariamente só pensem que é a mãe, né? Pode ser uma mãe substituta. E o superego também é apresentado pelos pais, é desenvolvido pelos pais, né? Para criança, assim. E em torno de 3 e 4 anos. Que daí ele vai começando a diferenciar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Ele vai trazendo aqueles valores morais, né? Que o pai e a mãe vão apresentando para a criança. Claro que, infelizmente, nem sempre é assim que acontece, né? Nem sempre as crianças conseguem ter um exemplo bom em relação aos pais para desenvolver o superego. E isso é um assunto para outro momento, que a gente pode falar também do que pode acontecer, né? Como o ego daí começa a enfraquecer, ele não tem apoio, então a criança vai se desestruturando mesmo. Então seriam esses: id, ego e superego. Sempre lembrando, ego somos nós, id é o diabinho e superego o anjinho. Falando aqui no nosso ouvidinho. E dos 3 níveis de estrutura psíquica, né? O inconsciente, que é onde está o id, o subconsciente e o consciente. O inconsciente é lá onde, como eu já falei, tá todo o nosso trauma, a nossa culpa, a nossa vergonha, os nossos segredos, todos os nossos medos. O subconsciente, onde estão os nossos hábitos, as nossas emoções, os nossos hábitos, as nossas emoções. E o consciente, tá lá os nossos planos, as nossas metas, a nossa força de vontade, a nossa análise. Então, o consciente é onde a gente traz, é onde a gente começa como se ele estivesse lá no superego. A gente começa a tomar consciência do que está acontecendo, do que está fazendo. Por isso é o que eu acabei de falar da análise, né? Que tá lá no consciente. Então, gente, eu acho fantástico essa parte da estrutura psíquica, né? A gente não... não novidade, mas é tão interessante a gente saber disso, porque, como eu tinha falado pra vocês, o que acontece, que às vezes a gente... Nossa, a pessoa reagiu de tal maneira e a gente fica ofendido ou não... Isso também é coisa do ego. A gente se ofender por qualquer coisa, isso também é coisa do ego, sabe? Sempre achar que a gente tá sendo ofendido por tudo. E não é assim. A gente tem que trazer a consciência de que nem sempre o que tá acontecendo tá... Ai, legal, é muito bom, né, Vi? Eu também amo, eu sou apaixonada. É muito bom mesmo. E então, como eu falei da questão dos gatilhos, a gente sempre tem que prestar atenção, a gente tem que começar a ensinar as crianças também a elas prestarem atenção nesses gatilhos, que são os gatilhos externos e os gatilhos internos. Então, um gatilho externo pode ser um ambiente, pode ser um cheiro, pode ser um som, pode ser uma pessoa que falou alguma coisa e aquilo, sabe? Eu já vivi aquilo de alguma forma, não daquela forma, mas aquilo me fez lembrar alguma coisa lá no meu inconsciente, daí, puf, explodiu, sabe? Aí eu explodi com aquilo porque tava lá ferido e não foi trabalhado. E os gatilhos internos são alguma emoção que tu possa ter, por exemplo, eu tive uma raiva do nada, por exemplo. Isso é um gatilho que
pode aparecer e tu não entendeu por que tá acontecendo aquilo, por que tu tá sentindo, ou aquela culpa, assim, nossa, eu tô me sentindo culpada, mas o que eu fiz pra tá me sentindo culpada? Isso é um gatilho também que tá lá no inconsciente, alguma coisa que aconteceu e a gente não consegue trazer ao consciente, né? A não ser trabalhando, conversando, fazendo análise, né? Ou indo pra psicóloga, mas é mais a psicanálise que trabalha essa parte do inconsciente, do consciente. Então, a gente vai trazendo as coisas que estão lá guardados, né? Que estão lá feridos, lá no inconsciente, lá no fundinho, como se fosse, pra consciência. E pra gente começar a tomar consciência, né, do que aquilo me afeta, por que aquilo me afeta, o que aconteceu, qual foi o momento da minha vida que aquilo aconteceu que me deixou traumatizada, ou foi uma violência muito grande comigo e aquilo me deixou marcado. E hoje eu trago na minha vida adulta isso até hoje, né? Então, qualquer coisa que aconteça que possa trazer, remeter aquele passado, aquele trauma, aquela violência, vai desencadear alguma coisa em mim para eu reagir. Ou uma reação de fuga, de negação, de impulso, de até agressividade, né? Então, a gente sempre tem que ver, assim, o todo do que tá acontecendo, porque nós podemos, às vezes, pensar, a pessoa tá sendo agressiva, eu falei um negócio que foi sem importância, mas tudo bem, pra ti foi sem importância, porque aquilo não mexe contigo, mas pra aquela pessoa, você disparou um gatilho nela. Então ela lembrou de alguma coisa que fez muito mal pra ela, e é óbvio que ela vai se defender daquilo, porque ela tá relembrando, ela tá revivendo aquela memória traumática, ou aquela memória que deixa ela com raiva, ou triste, ou qualquer outro sentimento muito, ou angustiada, ou ansiosa, né? Por isso que é tão importante a gente sempre trabalhar as coisas que incomodam a gente. O que será que aconteceu para eu estar me sentindo daquela forma? Eu acho, assim, essencial que todo mundo, né, sempre aconselho que todo mundo fizesse análise, porque é muito bom. A gente começa a ver coisas que a gente não via e a gente consegue se conhecer muito melhor. É uma autorreflexão, é um autoconhecimento. É importantíssimo pra gente. Eu comecei a fazer logo depois que eu tive meu primeiro filho, né? Porque, principalmente quando eu tive o Matheus, muita coisa da minha infância veio à tona. Muita, assim. Parecia que eu tinha sido um vulcão, assim, entrando em erupção e trazendo todas as coisas que eu não gostava, que estavam me incomodando demais quando eu entrei no puerpério, né, logo que eu ganhei o Matheus. E foi dali que eu comecei a trabalhar, a fazer análise para me conhecer, para tentar saber o que aquilo tava me incomodando. Coisas também que a gente reproduz, que também estão lá no nosso inconsciente, a gente reproduz, né, a gente começa a fazer, mas por que eu tô fazendo isso de novo? E às vezes é alguma coisa que você também estava vivenciando na infância. E você não se dá conta, não tá consciente daquilo. Então eu acho super importante, por isso que eu sempre falo que é muito importante a gente cuidar da saúde mental das crianças. Porque há coisas pra gente que não tem importância, que podem parecer assim, mas isso não vai traumatizar ninguém, isso não vai abalar emocionalmente ou psiquicamente alguém. Mas para uma criança, às vezes, isso pode ser uma coisa muito séria. Eu já falei aqui em outros momentos sobre a questão de como mudança de escola, mudança de casa, chegada de novo irmão,
essas coisas podem abalar muito as crianças, podem trazer muita angústia, a criança começa a ter muito sentimento assim confuso. Então é sempre bom trabalhar com a criança assim, por exemplo, nós vamos fazer uma mudança de casa. Então começa a trabalhar com ela bem antes, vai conversando, vai falando, vai visitar a casa nova se for preciso, né? Mas sempre tem aquela previsibilidade, porque as crianças não gostam, e isso sim pode ser um gatilho até de birra, a imprevisibilidade. Então, sempre converse com a criança, sempre fale, né, tudo que vai acontecer. Porque isso também é uma questão até de rotina, né? A criança precisa de rotina, a rotina dá previsibilidade para ela. Então, quando a gente começa a conversar com ela dizendo o que vai acontecer, ela já tá preparada para aquilo. Não vai ser uma surpresa, ela não vai ser pega assim no susto. Eu sempre faço isso, eu gosto muito de rotina com o Matheus, gosto demais, a gente tem quadro de rotina, ele segue as rotinas, então ele sabe hora de acordar, hora de escovar os dentes, hora de dormir, hora de guardar os brinquedos, e isso é muito bom porque não dá aquela insegurança nele, porque daí ele já sabe que aquilo vai acontecer. Bom, depois que eu guardei os brinquedos, já é hora de eu escovar os dentes. Então, assim, já tá tudo previsível pra ele. Então, ele não tem nenhum ataque de birra, assim, dizendo, que eu não vou fazer, porque eu não quero. E, então, eu acho isso importantíssimo. Eu sei que a gente até saiu um pouquinho do assunto, mas estamos aqui pra conversar, né? Não precisamos ficar tão engessado numa coisa só. Não sei se vocês são mães, se tem filhos pequenos, como é que funciona a rotina de vocês, como é que é essa questão assim, na hora de sair, na hora de ir pra escola, na hora de escovar os dentes, que eu sei que às vezes é muito difícil, né, quando as crianças começam a se colocar, a se posicionar no mundo, né, a ver que, olha, eu não tô grudado com a minha mãe, eu sou um sujeito, eu tô aqui, eu tenho minhas vontades, eu tenho os meus desejos, elas começam a ter um pouco mais de desafio, assim, com a gente, né? Então, elas respondem, eu não vou fazer isso, eu não vou... Eles entram numa fase do não. Um bebezinho de 9 meses, pequenininho. Eu fofo. Até os 3 anos, mais ou menos, eles ainda ficam naquela... Eles estão muito ainda grudados estão muito ainda ligados com a mãe, né? Então ele ainda tá se vendo contigo, assim, com pequenininho. Mas ele já tem as vontades dele, ele já consegue, ele já, né, não é aquela, ele já não quer, ele pode querer aquela satisfação imediata, como eu disse, do bebê recém-nascido, mas a gente não tem que satisfazer imediatamente. A partir dos 6 meses, a criança não tem que ser atendida prontamente. O que eu quero dizer com isso é assim, não estou dizendo, por favor, que é pra deixar a criança chorando. Não, mas assim, por exemplo, ela pediu um brinquedo que ela jogou no chão, por exemplo. Não, então você espera um pouquinho, porque eu tô terminando aqui só de lavar a louça, de enxugar a louça e já vou pegar o brinquedo. Não na hora que ela jogou no chão, eu saio e já vou pegando o brinquedo do chão e já entrego pra ela imediatamente. Não, até porque a criança precisa se frustrar. Isso ou a gente vai fazer isso, ou naturalmente isso vai acontecer, né? Da frustração. Porque isso é a nossa natureza que impõe. E é bom sempre a criança estar frustrada, porque ela vai entender que nem tudo pode ser feito naquela hora, que nem tudo ela vai ter aquela hora, e vai aprendendo a lidar também com as emoções quando ela se frustra, né? E a gente tá lá pra apoiar. Quando ela tá se sentindo dessa forma, dando um exemplo aqui, o meu filho, por exemplo, ele tem 4 anos agora, mas ele
sempre ficava muito brabo quando tentava encaixar alguma coisa ou não conseguia tirar alguma coisa, e daí ele gritava, esperneava. E daí eu sempre sentava do lado dele e falava: vamos respirar, para o que tu tá fazendo agora, não precisa continuar, para o que tu tá fazendo, respira e vamos tentar de novo. Daí a gente tentava de novo, e se não conseguir, você pode falar: não tem problema não conseguir, porque é assim mesmo, nem sempre a gente consegue na primeira. Por que as crianças têm que conseguir na primeira, né? Então é tudo um processo. Então acho que basicamente era mais isso que eu queria falar pra vocês, mais sobre a estrutura psíquica, né? Sobre o nível de cada, do nosso consciente, do inconsciente, o subconsciente e o nosso consciente, como a gente pode agora olhar de uma outra forma para algumas reações que a gente tem, que um adulto tem, ou que outra pessoa, ou que uma criança maior tem, né? Falo de uma criança maior, às vezes assim, a criança tem 7, 8 anos, por exemplo, e de repente um gatilho também pode ter sido acionado. E com certeza ela não vai entender o porquê daquilo. Se a gente não conhece a criança, a gente também não vai saber, né? Mas alguma coisa aconteceu, por isso que a gente, às vezes a gente até conversa com os pais para saber o que está acontecendo, se teve algum problema que a gente não está sabendo e que pode estar desencadeando aquele comportamento. As crianças acabam apresentando comportamentos diferentes, né? Quando as coisas não estão indo bem, quando algo tá deixando ela incomodada ou fazendo ela ficar muito angustiada, né? Que a criança pode ficar ansiosa, pode ter aqueles comportamentos regressivos que eu falei, né? Por algum momento de estresse ou uma situação de estresse que ela tá passando. Então, tudo isso a gente tem que estar bem atenta para saber o que está acontecendo com a criança. E eu sempre gosto de dar dicas aqui pra gente nas postagens, né, de como fazer pra criança se acalmar, como a gente escuta a criança, como a gente falei sobre a teoria do apego, né? Eu falei um tempo atrás sobre a teoria do apego da mãe e da criança. E ontem eu fiz a postagem da teoria do apego da criança, do adulto e dos pais. Então, como toda relação que é estabelecida na nossa infância, a gente carrega pelo resto da nossa vida. Tem uma frase, eu só não lembro o nome do autor, mas quando eu lembrar, ele tá até aqui no meu Instagram. A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então a gente carrega tudo o que aconteceu com a gente pelo resto da nossa vida. Não adianta. Por isso que tem alguns transtornos, né? Alguns transtornos mentais que a gente, tipo bipolaridade ou outros, que acabam desencadeando desde a infância, né? Alguma coisa aconteceu que daí você vai acabar desenvolvendo, ou transtorno obsessivo compulsivo, esses transtornos assim. Então, por isso que é sempre muito importante a gente estar cuidando muito da saúde mental delas, tá cuidando da nossa também, porque não adianta a gente estar cuidando delas e não tá cuidando da nossa. Bom, gente, então eu acho que basicamente seria isso. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz que vocês tenham ficado aqui comigo. Foi muito bom aqui conversar com vocês. Gosto bastante quando vocês estão interagindo, falando. É muito bom também saber sobre vocês, como eu conto aqui coisas minhas, né? Espero que tenha ajudado alguém de alguma forma, para ter uma outra perspectiva, né? De como o nosso inconsciente
tá lá trabalhando, as coisas estão acontecendo, tá lá guardadinho, todas as coisas que a gente não quer trazer pro consciente, né? Na verdade, não que a gente não queira, mas que tá lá pra gente não sofrer mais, né? Então, por isso que a gente não consegue lembrar exatamente do que acontece com a gente. Porque acontece, mas a nossa mente tenta nos proteger. A nossa mente tenta nos proteger. Então, ele deixa lá guardadinho, lá no fundo, para que a gente não fique sofrendo. Mas sempre tem alguma coisa que acontece que traz aquele gatilho, como eu falei, e a gente reage de uma maneira que trouxe à tona aquilo que tinha acontecido com a gente. Embora a gente não saiba o que tenha acontecido, mas fez a gente ter a mesma sensação do como a gente teve aquela vez. Pode deixar que eu aviso assim, ó. Eu que agradeço de coração vocês estarem aqui. É muito bom conversar com vocês, gente. Eu fico muito feliz, assim, quando a gente tá conversando aqui, por aqui, parece que a gente tá pertinho, né? Eu não consigo ver vocês, mas pelo menos vocês conseguem me ver. E, ó, muito obrigado, gratidão por vocês estarem aqui. E, ó, um beijo e a gente se vê nas próximas. Uma boa semana!